Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Se você ainda não me conhece, meu nome é Simone Ávila, eu sou doutora em Química e especialista em Neurociência e Comportamento Humano. Aqui no nosso canal você vai encontrar conteúdos que vão te ajudar a desenvolver o seu máximo potencial e o caminho para isso é você desenvolver a sua habilidade de aprender a aprender. Aqui eu publico conteúdos de neurociência com o objetivo de fazer com que você entenda o funcionamento do seu cérebro e encontre a sua melhor performance. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, faça a sua inscrição, ative o sininho para que você possa ser notificado sempre que nós publicamos um conteúdo novo. Mas vamos lá, hoje eu quero falar com vocês a respeito de como que vocês podem superar alguns obstáculos de aprendizagem. E o primeiro que eu quero conversar hoje com vocês é sobre a falta de foco. Quem aqui sofre com falta de foco, digita um aí para mim no chat. Ou então, se você conhece alguém que tem dificuldade de manter foco, concentração, de ter atenção, encaminha o link dessa live, chama essa pessoa para conversar aqui conosco também. Mas vamos lá, pessoal. Falta de foco. Falta de foco é um bloqueio ou um obstáculo de aprendizagem? Sim. Muitas pessoas não conseguem aprender porque não conseguem permanecer ali muito tempo concentrado, com a atenção que deveria para uma determinada tarefa. Para que eu aprenda algo, eu preciso inicialmente compreender o conteúdo. Então, se eu estou falando de uma aula convencional, né? Eu assisto essa aula vai me fazer aprender, ou melhor, entender o conteúdo. Eu posso buscar esse entendimento também por meio de livros, por meio de videoaulas, mas o primeiro passo é fazer a compreensão desse conteúdo. Uma vez que eu compreendi esse conteúdo, eu preciso praticar esse conteúdo para que a fixação aconteça. A grande questão é, se a pessoa tem dificuldade em manter o foco, em manter a atenção, muitas vezes ela não consegue passar nem pela etapa de entendimento, né? Porque se a atenção dela está dispersa, se o foco está disperso, muitas vezes ela tem dificuldade até mesmo para compreender o assunto. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre falta de foco, né? Quais são os motivos que levam à falta de foco, por que a gente tem falta de foco e como que você pode resolver isso, tá? A minha ideia é trazer outros conteúdos para vocês que falem sobre alguns obstáculos de aprendizagem, como ansiedade, falta de atenção, falta de motivação, procrastinação, tudo isso são obstáculos de aprendizagem. Se você tiver interesse que eu produza mais vídeos sobre esses conteúdos, digita 2 aí para mim no chat, tá? Mas hoje a gente vai falar sobre falta de atenção, falta de foco. Bom, se a gente está falando sobre falta de foco, o que é foco, pessoal? Escreve para mim aí no chat o que você entende como foco. A gente precisa definir aqui os conceitos essenciais para que a gente possa avançar, tá? Foco está associado à capacidade de você direcionar de forma consciente a sua atenção e energia para a realização de uma determinada tarefa que tem um objetivo específico. Então, se você quer estudar, se você quer se preparar para um concurso, se você quer se preparar para uma prova, se você quer se preparar para uma nova oportunidade de trabalho, você precisa direcionar a sua atenção e a sua energia para atividades que vão fazer com que você caminhe para essa direção, tá? Em outras palavras, pessoal, foco é a sua habilidade de se manter concentrado em algo específico, de modo que você bloqueie distrações e consiga ficar totalmente imerso naquela atividade. Ser foco significa você dedicar todos os seus recursos, seja eles mentais, emocionais, todo o conhecimento que você tem, os recursos de uma forma geral,
Tudo isso dedicado e direcionado àquilo que é considerado importante para você. E aí, em contrapartida, você vai evitar algumas distrações e se manter comprometido naquilo que precisa ser feito. Esse é o ponto principal. Eu quero mostrar aqui uma imagem para vocês, que essa imagem, ela, de certa forma, nos faz entender exatamente o que eu estou colocando aqui para vocês, né? Foco significa eu condicionar toda a minha energia e recurso para uma única direção, ok? Aquela pessoa que ela tem dificuldade com foco, ela vai dispersar toda a energia e a atenção dela, todos os recursos que ela tem para várias atividades pequenininhas, que na realidade são distrações, ok? E essas atividades, de certa forma, acabam não ficando tão bem feita quanto deveria, né? Por quê? Porque a minha energia, ela tá totalmente dividida entre várias coisas que eu tô fazendo ao mesmo tempo, e aí eu não consigo ter uma boa performance, eu não consigo dar o meu melhor. Esse é um dos pontos chaves quando a gente fala em falta de foco. A pessoa que sofre com falta de foco, ela tem dificuldade de dar o melhor dela para a realização de uma tarefa. E por quê? Porque toda a energia, todos os recursos que ela tem estão fragmentados em ações e tarefas pequenas, e com isso ela não consegue potencializar os recursos dela em uma direção única, tá? Então, entendam muito isso. Quando eu tenho foco, eu consigo direcionar os meus recursos, seja emocionais, racionais, meu aprendizado, né? Os nossos recursos internos, os conhecimentos que eu tenho, as minhas habilidades, direcionado para uma direção. Tudo bem, pessoal? Faz sentido isso para vocês? Essa definição é totalmente importante para que a gente possa caminhar aqui na nossa conversa, certo? Então, antes da gente falar, né, sobre o que leva à falta de foco, tem um ponto aqui que é um ponto chave. Se nós estamos falando que ter foco é você direcionar os seus recursos para uma direção, ok? Que direção é essa? Como assim, Simone, que direção é essa? Pessoal, se eu estou falando que eu preciso condicionar meus recursos para um caminho, que caminho é esse? Que direção é essa? Em outras palavras, se eu não tenho clareza do meu objetivo principal, como é que eu vou ter foco? O que é o meu objetivo? É a minha direção, é para onde eu quero ir. Então, eu quero hoje me dedicar para estudar para um determinado concurso. Eu quero me dedicar para ser aprovada na prova de ingresso do mestrado, na prova de ingresso do doutorado. Eu quero ter foco para que eu consiga dedicar o meu tempo para escrever a minha dissertação do mestrado. Eu quero ter foco para que eu consiga escrever um projeto lá no meu trabalho, para que eu consiga montar uma apresentação para os clientes. Eu não sei qual é o seu objetivo. O que eu sei é que se você não tiver clareza deste objetivo, como que você vai direcionar as suas energias para realizar esse objetivo? Esse é um ponto chave, parece ser óbvio, mas muitas pessoas, às vezes, elas ficam empacadas nisso. O foco, ele está direcionado, ou melhor, relacionado à clareza dos objetivos. A sua capacidade de direcionar os esforços, os recursos para alcançar um objetivo. Então, envolve uma atitude totalmente intencional e também a sua habilidade de priorizar, estabelecer prioridades e se concentrar em uma única tarefa, sendo capaz de resistir à tentação de se distrair por outros
estímulos externos do meio, que já já eu vou falar sobre isso, tá? Então, esse é um ponto importante. Aquela pessoa que ela não tem senso de direção, que ela não sabe o que ela quer, que ela se sente perdida, é natural que ela não tenha foco. Não tem como eu ter foco se eu não sei para onde eu quero ir. Se eu me sinto perdida, se eu ainda não sei o que eu quero para mim, então primeiro eu preciso juntar informações, né? Primeiro eu preciso me preparar para que eu consiga encontrar uma direção. A partir do momento que eu encontrei a direção, eu quero ir para lá. O que eu vou fazer? Eu vou utilizar os meus recursos, eu vou direcionar os meus esforços para traçar um caminho para chegar nessa direção, tá? Por exemplo, vou fazer só uma analogia para vocês. Eu tô aqui em São Paulo. Vamos supor que a minha direção, ok, é o Rio de Janeiro. Eu quero sair de São Paulo e quero chegar no Rio de Janeiro. Então, qual vai ser o meu foco? Eu vou condicionar os meus esforços para traçar um caminho e fazer a caminhada de São Paulo a Rio de Janeiro. Tem várias formas de eu chegar de São Paulo a Rio de Janeiro. Eu posso ir de avião, eu posso ir de carro, eu posso ir de moto, eu posso ir de ônibus, eu posso ir por via marítima, pelo litoral. Tem várias formas de eu fazer esse trajeto. Tem várias possibilidades de caminho. Mas para que eu consiga estabelecer como eu vou até lá e quais são os recursos que eu vou usar para ir até lá, porque pode ter caminhos diferentes, eu preciso saber onde eu quero chegar. Então, muitas pessoas têm dificuldade em ter foco simplesmente porque elas não sabem o que elas querem. Elas não têm clareza do objetivo principal que elas desejam, né? Então, a falta de clareza, né, deixa a mente totalmente confusa. Então, a minha mente está confusa, eu faço várias atividades e eu não consigo colher frutos dessas atividades, porque são atividades totalmente aleatórias, que não estão alinhadas a uma direção e, consequentemente, o resultado não vem e eu me canso, porque a energia começa a ficar toda dispersa em atividades pequenas e que não vão me condicionar a um determinado resultado, tá? Então, a falta de clareza, pessoal, do que você quer. Eu quero um concurso. Qual concurso você quer? Que concurso específico você quer ser aprovado? Como que você se prepara para esse concurso? Tem pessoas que elas se sentem cansadas porque elas fazem diversas ações, a energia está toda dividida em diversas ações que não estão alinhadas a um objetivo. E quando você faz ações que não estão alinhadas ao objetivo que você deseja, você não está produzindo nada, você está apenas ocupado. Estar ocupado é muito diferente de estar produzindo. A pessoa que é produtiva é aquela pessoa que ela faz várias coisas, várias tarefas ao longo do dia, mas todas essas tarefas estão deixando ela mais próxima do objetivo final dela. Por exemplo, eu quero me preparar para o exame de ingresso para o mestrado. Ok, então eu vou condicionar os meus esforços e as minhas atividades ao longo do dia para que esse preparo seja possível. Tudo que eu fizer que não está, tudo que eu for estudar, por exemplo, que não estiver alinhado com o que vai ser cobrado nessa prova, eu estou me ocupando, não estou produzindo, ok? Eu estou me dispersando, eu não estou concentrando a energia na direção que eu quero chegar. E aí eu tenho uma mente em que as ideias estão todas confusas e essa falta de clareza vai me levar a uma frustração. Então, esse é o primeiro passo para você, de certa forma, ter foco, ter clareza do objetivo que você quer.
Ah, eu não tenho foco para estudar. Por que você está estudando? Que concurso você quer estudar? Qual que é o seu objetivo? Esse é o ponto principal para que a gente possa começar a ter foco. É só isso? Não, não é só isso. Mas esse é o ponto de partida. Ah, eu não sei o que eu quero. Então, o seu objetivo é descobrir o que você quer. Certo? Eu não sei qual é o meu objetivo, eu não sei o que eu quero. Então, o seu objetivo vai ser esse. Então, você vai pesquisar, você vai começar a aumentar o seu repertório, vai buscar informação para que você consiga descobrir o que você deseja. E aí, depois a gente vai colocar os esforços para chegar nesse ponto. Não é só isso, mas o ponto de partida é esse. A gente precisa ter clareza. Eu preciso saber o que eu quero, tá? E aí eu quero explicar aqui para vocês um outro aspecto, tá? Que está relacionado muito forte ao nosso sistema de dopamina, tá? Aqui a gente tem a representação do nosso cérebro. O nosso sistema límbico, ele está associado aos nossos instintos de sobrevivência. E os nossos instintos de sobrevivência, eles se manifestam de duas formas, né? Por meio da segurança, então sentimentos de medo, raiva, frustração, e também por meio dos nossos desejos, né? Eu preciso me alimentar para me manter vivo, então eu sinto desejo, eu desperto o desejo de comer, né? Eu desperto o desejo sexual porque eu preciso reproduzir. Então, basicamente, os nossos instintos de sobrevivência, eles sempre estão baseados em segurança e desejo, tá? O nosso sistema de dopamina é o que é responsável por essa fase, por esse instinto de desejo que nós temos. Então, a dopamina, ela está associada, né, à nossa sensação, de certa forma, de prazer e motivação, tá? Eu vou dar uma explicação aqui bem rápida, simplesmente para que vocês entendam esse sistema e como que isso pode influenciar na nossa falta de foco, tá? Esse é o nosso objetivo aqui principal, tá? O que acontece, pessoal? A nossa comunicação com o meio externo, ela vai trazendo informações para o nosso cérebro. Então, toda a experiência que eu vou tendo ao longo da minha vida, ela se resume, né, em algo que me gerou dor, desconforto, ok? E outras experiências estão baseadas em algo que gerou prazer. Essas experiências que são prazerosas, elas estão associadas ao nosso sistema de dopamina. Então, por exemplo, né, faz de conta que você tem acesso aí a primeira vez a um jogo, né, um aplicativo de jogo aqui do seu celular, tá? Não conheço, é a primeira vez que eu tô acessando isso. Aí eu vou lá, pego o celular, experimento esse joguinho aqui no celular. O que acontece? Nesse primeiro momento em que eu estou experimentando, tá? Eu tô aqui nessa fase A. Eu nunca tive contato com isso na vida, é a primeira vez. Fui lá, joguei o joguinho, achei super bacana, aquilo me motivou, me fez com que eu me sentisse bem. Automaticamente, o meu cérebro libera dopamina, tá? Então, eu tô nessa fase de recompensa. Liberou dopamina, essa dopamina funciona como um marcador químico de que essa ação de ter jogado aí, de ter brincado com o joguinho, gerou prazer. E se ela gerou prazer, eu vou desenvolver um comportamento motivado. O que é um comportamento motivado? Significa que, se for possível, sempre que eu tiver um estímulo que esteja associado a esse jogo, eu vou desenvolver um comportamento de motivação. Vocês vão entender melhor isso. Então, a primeira vez que eu tenho contato, eu tô na fase A, tá? O que é a fase B? A fase B é, você já teve a experiência com alguma coisa. Então, se você já teve a experiência, o seu cérebro já tem um registro de informação, certo? Aí eu tô lá no outro dia, de repente vem uma notificação aqui no meu celular,
de uma nova versão do joguinho, veio alguma informação aqui no meu celular desse jogo. O que eu vou fazer? Eu recebi um estímulo do meio. Esse estímulo mandou uma informação lá para o meu cérebro e falou assim: olha, essa atividade aí é legal, gera prazer. Aí o que meu cérebro vai fazer? Ele libera dopamina, ok? Eu tenho um aumento do nível de dopamina. Esse aumento do nível de dopamina vai despertar o que nós chamamos de desejo. O que é o desejo? Vai me despertar a vontade de ir lá e de praticar o joguinho novamente. O que vai acontecer? Vamos supor que por algum motivo o celular travou e eu não consegui acessar o joguinho. A minha dopamina cai e aí vem aquele sentimento ruim de frustração. Essa é a fase C, tá? Mas vamos supor que depois eu destravei lá o celular e consegui jogar o joguinho. Minha dopamina vai lá em cima de novo, ok? Eu tenho uma recompensa por ter concluído essa ação. Isso aqui, pessoal, é um ciclo. Todas as experiências que nós vamos tendo ao longo do dia, seja um aplicativo no celular, um jogo, um filme, uma comida, um alimento gostoso, né? O alimento vai fazer com que eu produza dopamina, gera prazer. Atividade sexual, tudo aquilo que te gerou prazer, um bem-estar ao longo do dia, tá? Eu vou ter no meu cérebro registros por meio da liberação de dopamina. Esses registros, qual que é a função disso? Sempre que eu receber estímulos do meio, o que é estímulos? Sentir um cheiro, escutar um som que me remeta a essa experiência, tá? Ver uma notificação, tudo isso que chega por meio dos nossos sentidos são estímulos. Por exemplo, eu tô aqui conversando com vocês, o meu computador tá ligado, eu posso receber uma notificação no computador, eu posso receber um WhatsApp, eu tô com o celular aqui, pode chegar notificação de rede social, do WhatsApp, alguém pode me ligar, pode chegar um monte de coisa aqui no meu celular, tá? Tem sons que vêm da rua, que vem do ambiente, cheiros, né? Alguém cozinhando aí alguma coisa gostosa. Tudo isso são estímulos que vão chegar para mim o tempo todo, tá? O que vocês precisam entender? O estímulo que vai ganhar a minha atenção e fazer com que eu me mantenha focada é aquele estímulo que vai liberar uma maior carga de dopamina. Tudo bem, pessoal? Estão acompanhando meu raciocínio? Se vocês estiverem acompanhando meu raciocínio, digita 1 aí para mim no chat, tá? Aquele estímulo que liberar uma maior carga de dopamina é o estímulo que vai ganhar a minha atenção. Em outras palavras, o que eu quero dizer aqui para vocês, tá? É que quanto mais estímulos eu tiver no meu ambiente, quanto mais rico de estímulo o ambiente for, maior a probabilidade de eu me distrair e perder o foco em algo que precisava ser feito. Faz sentido isso para vocês? O que acontece? Eu liguei o computador e eu vou digitar a minha dissertação do mestrado. Eu sentei aqui para fazer a minha dissertação do mestrado. Só que aqui do meu lado tem um celular, as notificações do meu computador tá ativa, meu e-mail tá aberto, é um monte de site aberto, tá tudo aqui, um monte de coisa aberta. Sem contar os estímulos do ambiente, eu tô falando só os estímulos aqui do computador e do celular. Aí eu tô aqui escrevendo meu relatório, concentrada, de repente chegou um e-mail. Meu celular vibrou. Veio uma notificação do G1, alguma reportagem que me chamou a atenção, fui lá e acessei. E aí, quando eu vou ver, eu acesso outra, e de repente eu fui parar num site que eu nem sei como eu cheguei nesse site. E o que era para ser feito, não foi feito.
Faz sentido isso para vocês? Esse é um dos grandes problemas que nos leva à falta de foco, tá? Lembrando, para que eu tenha foco, eu preciso desenvolver a habilidade de realização dos meus objetivos, das minhas metas pessoais, tá? O que acontece? Se eu tenho um ambiente que está rico em estímulos, esses estímulos vão me distrair, vão tirar o meu foco, né? E vão condicionar esse meu foco para uma outra coisa. O problema nem sempre é a falta de foco, né? É a direção do foco, tá? Tem pessoas que às vezes elas ficam focadas por muito tempo em um site ali de notícias, de distração, e ela se perde do que precisava ser feito. Então, não é que ela não consegue focar, ela tem foco, só que o foco dela está na direção errada, tá? Nem sempre o problema é dificuldade em ter foco, mas é ter foco na condição certa. Faz sentido, pessoal, tudo isso para vocês, tá? E tem outras coisas também que eu gosto de colocar aqui para vocês, que é o seguinte, tá? Muitas vezes nós temos dificuldades, né? Toda vez que a gente vai desenvolver um projeto novo, se envolver numa nova, tentar desenvolver uma nova habilidade, estudar alguma coisa, o que acontece, né? Infelizmente, a nossa expectativa seria, né, que eu tivesse um esforço e tivesse sucesso nesse esforço como se fosse uma linha reta. Mas a gente sabe que a realidade não é assim. Sempre que eu vou estudar, que eu vou me preparar para um novo desafio, eu vou ter diversos problemas e dificuldades. Então, a gente vai ter esses altos e baixos, tá? Muitas vezes, essa dificuldade, ela acaba sendo tão intensa que a pessoa, ela fica totalmente perdida, ela não sabe o que fazer e ela perde totalmente o senso de direção. E aí ela não atinge, né, o sucesso, o objetivo que ela deseja, tá? Eu gosto de falar um pouquinho sobre isso aqui com vocês, porque isso está muito relacionado ao que nós chamamos de estado de flow, né? Se vocês quiserem, depois a gente tem uma aula toda que a gente pode conversar sobre isso. Mas só para que vocês entendam um pouco, né? Sempre que a gente tem motivação para fazer alguma coisa que vai me manter totalmente focado nisso, eu preciso ter um equilíbrio entre os desafios que essa nova tarefa me dá e as habilidades que eu tenho desenvolvida nesse momento. O que acontece? Quando você está fazendo alguma coisa que é pouco desafiador, então imagina que você tem um trabalho, que você está estudando para alguma coisa, porém é fácil para você. Você sente que as suas habilidades não estão sendo bem aproveitadas, que você poderia contribuir mais, que você sabe mais, mas você está usando muito pouco ali. Você necessita utilizar muito pouco daquilo que você sabe, tá? Quando a gente está nessa condição, a nossa taxa de cortisol ela é muito baixa e isso faz com que a pessoa perca totalmente a motivação e ela entra num quadro de tédio, tá? E se ela não tem motivação, ela não consegue ter foco naquela tarefa, naquela ação, né? Isso é muito comum, pessoal, quando você tem uma pessoa que às vezes ela está desenvolvendo uma tarefa, um trabalho que ela é muito qualificada para essa atividade, tá? Então, assim, ela sabe muito, ela tem muitas qualificações, mas o trabalho dela, aquilo que ela tá fazendo, não está aproveitando essas qualificações que ela tem, tá? E aí ela perde totalmente o interesse. Então, muitas vezes ela não vai conseguir focar, ela não vai conseguir dar o melhor dela naquela ação, porque ela perde o interesse por aquilo, tá?
Em contrapartida, a gente tem uma situação oposta, tá? Que é o quê? Eu tenho uma tarefa, eu tenho um desafio que é muito além das habilidades que eu tenho desenvolvidas hoje. Por favor, não entendam que eu estou dizendo que vocês não são capazes. Não é não ser capaz. É não estar preparado neste momento. Então, às vezes eu coloco a pessoa numa condição, né? Ela precisa estudar um assunto, só que ela não entende outros que são pré-requisitos para ela continuar aprendendo aquele assunto, tá? Então, imagina que você está estudando, entrou agora na faculdade, se sente perdido, eu não consigo entender um determinado conteúdo, porque eu não sei outros assuntos que são importantes, que são a base para que eu entenda esse conteúdo novo. O que vai acontecer com essa pessoa? Essa pessoa ela vai entrar num quadro de estresse e ansiedade, porque eu estou dando um desafio muito grande para o nível de habilidade que ela tem nesse momento. Ela não está preparada para essa situação e aí ela vai entrar num quadro de estresse e ansiedade. E isso vai fazer com que ela também não consiga performar, não consiga ter foco em desenvolver essa tarefa. São duas condições diferentes. Então eu preciso ter um equilíbrio entre o grau de dificuldade do que eu estou fazendo e as minhas habilidades. Se o grau de dificuldade for muito baixo, as minhas habilidades muito alta, eu entro no tédio, perco totalmente a motivação e não vou conseguir focar em realizar isso. E se eu tiver o contrário, as minhas habilidades são muito baixas em relação ao que eu estou sendo cobrada, tá? O desafio é muito grande para as habilidades que eu tenho nesse momento, eu entro num quadro de estresse e ansiedade. E aí também eu perco totalmente o foco, eu entro numa condição de frustração, tá? Então, cuidado com isso. Se vocês se interessarem por esse assunto, esse ponto certo que equilibra o meu nível de habilidade, tá? Com o desafio, é o ponto que a gente chama de estado de flow, é o ponto onde você vai conseguir dar o seu máximo potencial, encontrar a sua máxima performance para realizar aquela tarefa. Se vocês se interessarem por isso, digita 3 aí para mim no chat que a gente pode fazer uma aula específica sobre isso, tá? Que esse assunto vai longe. Mas hoje o que eu quero trazer para vocês? A questão da falta de foco, né? Como que a gente lida com a falta de foco? Então, eu já coloquei aqui para vocês algumas causas. O fato de eu não ter um objetivo definido me leva à falta de foco, porque como que eu vou direcionar as minhas ações para realizar algo que eu nem sei o que é esse algo, né? Esse é um ponto. Um outro ponto está associado às distrações. Quanto mais rico for o ambiente em distrações, mais eu também vou ter dificuldade em ter foco, tá? Esse é um outro objetivo, tá? Outra coisa que pode me levar à falta de foco está associado a um desequilíbrio entre as minhas habilidades e a tarefa ou o estudo que está sendo cobrado de mim naquele momento, tá? Não pode estar muito fácil e não pode estar muito difícil, senão a gente perde o foco e perde a motivação, tá? Aqui eu coloquei, deixa eu projetar aqui rapidinho para vocês também, tá? É muito interessante, porque quando a gente está numa condição, tá, de falta de foco, a minha energia está totalmente dissipada em diversas atividades, e aí vem algumas perguntas. O que eu vou fazer? Aí a resposta para essa pergunta é tudo. A pessoa que está nessa condição, que não tem foco, ela não sabe qual atividade fazer, ela quer fazer tudo ao mesmo tempo, tá? Por que ela vai fazer isso? Ela não tem uma definição clara do motivo pelo qual ela precisa fazer aquelas tarefas. Ela não sabe o porquê. E quando que ela vai fazer isso? Agora, ela quer tudo para imediato, tá? Esse é um quadro de uma pessoa que não tem foco e que vai atingir um ponto de máxima frustração. Isso aqui é perigoso, tá, pessoal? Por que eu falo isso? Porque quando isso aqui acontece, tá?
esse pico de frustração está associado à liberação do hormônio cortisol. Quando o cortisol está alto, tá? O que a gente tem? A desconexão das nossas redes neurais. A alta do cortisol, ela leva a brancos de memória. Então, essa vai ser uma situação, né? O fato da pessoa se sentir frustrada, isso vai potencializar ainda mais para as coisas darem errado. Além dela não ter foco, ela vai entrar num quadro de estresse, um quadro de ansiedade, e ela não vai conseguir ter esse senso de direção. Aquela pessoa que não sai do lugar. Então, ela não faz o que tem que fazer, a falta de foco faz com que ela não faz o que tem que fazer, e o resultado disso é desânimo e frustração. E tudo isso vai alimentando um ciclo em que essa pessoa não vai atingir o resultado desejado nunca. Essa pessoa nunca vai ter a máxima performance. Agora, quando você quer chegar nesse ponto de máxima performance, eu preciso ter toda a minha energia e os meus recursos direcionados para um objetivo maior. Quando isso acontece, o que eu vou fazer, né? Eu vou fazer a coisa certa. Eu tenho uma atividade única que precisa ser feita e que está alinhada com essa direção que eu quero chegar. E eu tenho clareza do porquê isso precisa ser feito. E não só o porquê, eu tenho clareza do momento certo em que cada ação precisa ser feita. Aquela pessoa que quer fazer tudo, não sabe por que quer fazer e quer fazer tudo agora, essa pessoa não tem foco. E ela vai entrar num quadro de frustração. Aquela pessoa que tem senso de direção, que ela sabe exatamente o que ela quer, ela vai saber exatamente o que ela vai estudar, que ação tem que ser feita, o momento que tem que ser feito e por que tem que ser feito. Muitas vezes o seu problema de falta de foco simplesmente está porque você não tem esse senso de direção. Então, como que a gente resolve a falta de foco? Primeira coisa, eu acho que já ficou claro para vocês, né? Se eu não tenho clareza do meu objetivo, eu preciso definir esse objetivo. Se você não sabe o que você quer, se você não sabe que emprego que você quer, se você quer prestar concurso, se você quer uma vaga na iniciativa privada, se você quer empreender, enfim, se você não tem um projeto claro, um objetivo claro, o seu objetivo agora é tentar encontrar isso. Então, eu preciso me preparar para definir um objetivo maior. A partir do momento que eu tiver esse objetivo maior, o que eu preciso fazer? Eu preciso direcionar as minhas forças, o meu esforço e o meu recurso para atingir esse objetivo. E como que eu faço isso? Eu preciso minimizar as fontes de distração, porque são essas distrações que vai fazer com que eu saia da direção que eu tenho que ir. E que distração são essas? Bom, o meu ambiente de estudo, ele precisa estar organizado. Eu preciso ter no meu ambiente exatamente os materiais que eu preciso para estudar. Quais livros eu preciso para estudar? Preciso de lápis, de papel, de um caderno. Tudo que eu preciso para estudar precisa estar ali no meu ambiente. Exatamente isso, nada além. Se eu tiver um ambiente rico em estímulos, um ambiente com sons, com barulho, um ambiente que vai estar cheio de coisas, né, bagunçadas ali no meu campo de visão. Um computador com todos os programas possíveis abertos, com notificação ali chegando a cada 1 minuto, e-mail novo chegando, notificação das redes sociais chegando e o celular vibrando ali do lado o tempo todo, chegando mensagem no celular, é luzinha que pisca, é celular que toca. Se você tiver nessa condição, não tem como ter foco, pessoal. Eu preciso ter exatamente no ambiente aquilo que eu preciso para realizar a determinada tarefa. E todas as tarefas que eu fizer,
Elas precisam estar alinhadas com o meu objetivo. Se você está estudando para um concurso e esse concurso ele vai te cobrar numa prova que vai cair português, conteúdo técnico específico da sua área de formação e legislação, por exemplo, se você está estudando outra coisa que não tem a ver com isso, você simplesmente está se ocupando. Você não está sendo produtivo. Tudo que eu faço, todas as tarefas, ok? Ó, vou até projetar aqui novamente, ó. Todas as tarefas, tudo que eu for fazer, precisa estar alinhado ao meu objetivo principal. Tem a sequência certa para ser feito, a hora certa para ser feito e uma razão certa para ser feito. Não é fazer as coisas aleatoriamente, é fazer as coisas todas pensadas, planejadas no formato de uma estratégia, tá? O ambiente, pessoal, vou estudar no computador, você vai deixar aberto só o que você precisa. Desativa a notificação, deixa o celular longe, tá? Põe o celular em modo silencioso, para que ele nem vibre, porque se vibrar, vai tirar sua atenção. Se acender uma luzinha aqui, vai tirar sua atenção. Deixa o celular distante, tá? Utiliza, tá, a técnicas de estudo com pausas. Isso ajuda muito a ter foco, muito, tá? O que é o estudo com pausa, pessoal? Quando a gente passa muito tempo estudando ou fazendo uma determinada tarefa, naturalmente o nosso cérebro tende a perder o foco e a concentração. Por quê? Porque quando eu estou concentrado fazendo algo, eu tenho consumo de substâncias químicas. E aí essas substâncias se esgotam e eu preciso de uma pausa para o meu cérebro regenerar. Então, quando você começa a sentir sono, sentir cansaço durante o estudo, significa que você já atingiu esse limite, tá? O que eu recomendo? Faça ciclos de estudo. Estuda 30 minutos, por exemplo, e faça uma pausa de 5 minutos. Se você achar que 30 minutos é pouco, pode pôr 40 minutos, 50 minutos, não passe de 1 hora, tá? O que é importante? Eu não gosto de colocar um tempo fixo, porque cada um precisa ter essa liberdade de identificar o que é melhor para você, tá? O que você precisa entender é, você precisa fazer um ciclo de estudo e fazer uma pausa antes do cansaço chegar. Se você fizer uma pausa quando o cansaço já chegou, significa que você já passou do limite, tá? Então, veja o tempo ideal para você. Pode ser que seja 20 minutos, que seja 30, que seja 40, mas encontre esse tempo ideal e faça ciclos. Faz um ciclo de 30 minutos, por exemplo, descansa 5. No descanso, pessoal, não é para trocar, para fazer outra coisa, né? Vou ver mensagem, não, isso você está utilizando o cérebro. Vai fazer um alongamento, vai tomar uma água, vai brincar com o cachorro, vai brincar com o filho. É para você ter um descanso mesmo. E volta para o seu ciclo de estudo novamente, tá? Quando você repetir esse ciclo por volta de 4 vezes, faz uma pausa maior. Pode fazer uma pausa de 15, 20, 30 minutos. E aí depois volta novamente. Isso vai aumentar muito a sua produtividade e aumentar muito o seu foco. Quando você cansa, significa que você perdeu, já atingiu esse limite. E aí você começa a se dispersar. Então, para ter mais foco, a gente precisa fazer pausas antes desse cansaço. Então, o estudo com pausas ajuda muito com que você mantenha essa atenção, tá? Então, pessoal, resumindo aqui tudo que eu falei, eu preciso ter um objetivo claro, ok? Que concurso que eu quero, para que eu vou estudar? Estou estudando, me preparando para um determinado concurso, estou estudando para o exame de mestrado, eu estou estudando porque eu quero fazer uma transição de carreira, eu estou estudando porque eu quero uma vaga na empresa tal, estou me preparando para uma entrevista de emprego. Esse é o primeiro ponto. Você precisa ter clareza do que você quer, minimizar
todas as fontes de distração, deixar o ambiente o mais organizado possível, tendo ali para você exatamente o que você precisa para estudar e aplicar a técnica de estudo com pausas. Isso vai ajudar muito a você ter foco, tá? Tudo bem, pessoal? Se essa aula fez sentido para você, se você aprendeu alguma coisa hoje, tá? Deixa o seu joinha aí. Isso é importante para o YouTube ajudar a distribuir os nossos conteúdos. Se você acha que esse vídeo pode ajudar alguém aí que você conhece, compartilha, manda esse vídeo para outras pessoas, tá? Copia o link, cola lá no WhatsApp, manda esse vídeo para alguém e conta para mim o que você aprendeu hoje com esse vídeo. O que você vai implementar aí na sua rotina de estudo para melhorar a sua performance a partir de amanhã. Escreve aqui nos comentários ou escreve no chat. Se você já implementou alguma dessas técnicas, conta para nós como é que foi seu resultado. Escreve aí nos comentários. Isso estimula com que outras pessoas também entrem em ação e comecem a aplicar tudo isso que a gente está colocando aqui, tá? O conhecimento, pessoal, ele não serve para nada se você simplesmente ficar na teoria. Tudo isso que a gente está discutindo aqui, para que ele traga resultado para você, precisa ser aplicado, tá? Então começa a mudar a sua rotina de estudo a partir dos aprendizados que a gente está discutindo aqui juntos. É isso que vai te trazer resultado, tá? Hoje nós falamos um pouquinho sobre um dos obstáculos de aprendizagem, né? Um obstáculo que vai dificultar o seu aprendizado. Tem diversas outras coisas que pode comprometer o seu aprendizado. Se você está interessado em outras conversas que possa falar sobre esses obstáculos, tá bom? Digita 2 aí para mim no chat ou então escreve nos comentários que eu posso fazer outros vídeos sobre isso para vocês, tá bom? Pessoal, é isso. Um beijo a todos e até o nosso próximo vídeo.